Olá a todos, quem fala, professor Hércules. Nessa aula, nós falaremos a respeito da função exponencial. Uma boa aula para todos vocês. Objetivos desta aula: primeiro, é reconhecer e construir o gráfico de uma função exponencial. Reconhecer fenômenos que crescem e decrescem exponencialmente. A gente vai ver isso em alguns problemas. E resolver problemas envolvendo os conceitos da função exponencial. Vamos primeiro definir o que é uma função exponencial. Uma função f de reais para reais asterisco mais, ou seja, reais positivos, é dita exponencial se e somente se existir o número real a, em que a tem que ser maior que zero e diferente de 1, tal que o y, que é o nosso f de x, é igual a elevado a x. Esta é a nossa função exponencial, essa é a nossa definição. Vamos para alguns exemplos. Primeiro exemplo, a função y igual a fx igual a 2 elevado a x é uma função exponencial que dobra a cada período. Como é que eu sei que dobra? Porque se o x for 1, eu tenho duas vezes o dobro. Se o x for 2, eu tenho 2 ao quadrado, já vai para 4, e 4 é o dobro de 2, então vai dobrando a cada período. Segundo exemplo, y igual a f de x igual a 500 vezes 1,03 elevado a x. Essa função parte do valor 500 e aumenta 3% a cada período. Esse 1,03 significa um aumento de 3%. O 1 é 100%, é o valor dos R$ 500. E o 0,3 é os 3% que está aumentando a cada período. Mais um exemplo, y igual a f de x igual a 500 vezes 0,95x. Essa função também parte do valor de 500 e diminui 5% a cada período. Como é que eu sei que diminui 5%? Porque é 0,95, ou seja, é 100% menos 5, que significa 0,95%. Vamos ver agora como que a gente vai fazer a construção do gráfico da função exponencial. Primeiro, o gráfico ele é obtido atribuindo valores à variável x e determinando o y correspondente a cada valor. Ou seja, nós vamos precisar de uma tabela de pontos. Vamos construir o gráfico da função y igual a f de x igual a 2 elevado a x. Para isso, nós vamos estabelecer uma tabela de pontos onde eu vou atribuir valores para minha variável x, no caso aí de menos 2 a 2. E você vê que a gente vai substituindo o meu x, primeiro pelo menos 2, então ficou 2 elevado a menos 2, expoente negativo eu inverto a base, então ficou 1/4. Depois 2 elevado a menos 1, resultado meio. 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2 e 2 elevado a 2, 4. Então, o gráfico dessa função, você vai ver que o valor menos 2 para x dá 1/4. É o primeiro ponto ali embaixo. Depois, o próximo ponto, menos 1 com meio. 0 com 1 é onde a nossa curva, a nossa exponencial, cruzou o eixo y. O ponto 1 e 2 e o ponto 2 e 4. Os 5 pontos aí está excelente para a gente determinar esta curva aí. Essa é uma função exponencial crescente. Vamos agora falar quando que há o crescimento e quando que há o decrescimento da função. Então, uma função exponencial definida como sendo f de x igual a elevado a x, já vimos que o a tem que ser maior que zero e diferente de 1, pode representar graficamente uma função crescente ou decrescente. Quando que ela vai ser uma função crescente? Disse que uma função exponencial é crescente se e somente se o a for maior que 1, ou seja, a base. A base dessa potência de a elevado a x tem que ser um número maior que 1. Então, reparem que sempre quando você tiver um número, a base maior que 1, você vai ter
aí uma curva crescente, uma curva exponencial crescente. E nessa curva exponencial crescente a gente tem que chamar a atenção. Reparem que eu tenho o meu x1 e o meu x2. O x1 vem antes do meu x2. E, consequentemente, você vê que o meu y1 também vai vir antes do meu y2. Então, o meu x1 e y1 são menores do que o x2 e o y2. Agora vamos ver a função exponencial decrescente. É quando o meu a é um número que está entre 0 e 1, tipo uma fração, 1/2, 1/4, 2/3, 3/5, tá? Nós fizemos aqui o gráfico de uma função exponencial decrescente. E agora, olha só o que nós vamos ter. Quando o meu x1 ele é menor que o meu x2. Reparem que o x1 está na esquerda e o x2 está na direita, né? Só que o meu x1 ele tem um y1 que está lá no alto. E o meu x2 tem um y2 que está lá embaixo. Então, você vê que o y1 é maior do que o y2. Repare que houve uma inversão nos sinais ali da inequação. Tá? Isso vai influenciar quando a gente estiver estudando a inequação exponencial. Vamos ver agora um problema. Um imóvel perde 36% do seu valor de venda a cada 2 anos. O valor VT desse imóvel, né, em T anos, pode ser obtido por meio da fórmula a seguir, na qual V0 corresponde ao seu valor atual. Então, você tem aí uma função, né, que indica que o valor do imóvel no instante T é dado pelo V0, né, vezes, porque 0,64, porque eu tenho 100% menos os 36%. Você vê que ele diminui 36%, tá? E elevado ao expoente t dividido por 2, porque é a cada 2 anos. Admitindo que o valor de venda atual do imóvel seja igual a R$50 mil, calcule o seu valor de venda daqui a 3 anos. Vamos então... já que o problema fornece a nossa função, vamos ver os dados que nós temos. Nós temos o V0, né, que é o valor do imóvel, R$50 mil, e temos aí o instante T de 3 anos. Vamos substituir então o T por 3 e o V0 por 50 mil. Fazendo as substituições, vamos pegar o 0,64, né, e escrever 0,8 ao quadrado. 0,8 vezes 0,8, né? 64, 0,64. Agora eu posso usar a propriedade da potência. A potência de potência eu vou multiplicar o 2 pelo 3 meios, que vai ficar 6 meios, que é a mesma coisa que 3 inteiros. Ó. Então agora eu vou fazer a potência, 0,8 ao cubo, e o resultado eu multiplico por 50 mil, o que vai resultar em 25.600. Então, como ele vai diminuindo, ele vai perdendo 36% a cada 2 anos, né? No final aí de 3 anos, o imóvel, né, ele vai estar valendo apenas 25.600, ok? Pessoal, nós chegamos ao final desta aula, cujo tema foi a função exponencial. Espero que vocês tenham compreendido. Procurem fazer os exercícios propostos. Uma boa semana e até breve para todos vocês.